Então, vamos lá. Olha só como é que é o processo de fissão nuclear. Pode passar aí. Aí, as duas reações químicas que nós temos, que são reações que a gente chama de reações nucleares, que são capazes de produzir e liberar grande quantidade de energia, são as reações de fusão e de fissão. As bombas de urânio e de plutônio são bombas de fissão, e eu quero comentar um pouquinho mais sobre elas, então. Manda ver. Pode ir passando agora, os slides. Aí, a fissão nuclear significa a divisão, a desintegração de um núcleo grande em outros menores. E essa desintegração, se a gente pegar o núcleo completo, com seus prótons e seus nêutrons, o núcleo lá de urânio 235, por exemplo, e somar a energia do núcleo do urânio 235 com a energia do nêutron que vai ser adicionado ao urânio 235, então o núcleo precisa absorver o nêutron, certo? Fala pessoal, desculpa eu interromper aqui a aula, mas é rapidinho, tá? Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho com todas as notificações. Isso ajuda bastante aqui o canal a ganhar relevância na plataforma. Então, galera, é isso. Não se esqueçam que tem playlist aqui com todos os conteúdos de física especiais para o Enem e esse canal tá cheio de conteúdo para o Enem, beleza? Segue a aula. Essa energia, ou melhor, essa massa, se a gente calcular a massa desse conjunto urânio 235 e nêutron separados, essa massa é um pouquinho maior do que o que sobra da fissão. Depois que o urânio absorve o nêutron e se divide em dois elementos, como criptônio e bário, se a gente calcular a massa do criptônio e a massa do bário, nos dá uma pequena diferença de massa dos reagentes para os produtos. E essa diferença de massa, se a gente multiplicar por c ao quadrado, na equação do Einstein, mc quadrado, a gente tem a quantidade de energia que é liberada ali em um átomo fissionando. E é por isso que uma pequena quantidade de energia, bastava ter uma pequeníssima diferença de massa no núcleo, a gente já vai ter uma quantidade de energia liberada numa escala absurda comparada com os processos de energia que a gente tinha até então. Então, vai acontecer na fissão nuclear uma grande quantidade de liberação de energia e vai ter também a liberação de resíduos radioativos, porque, por exemplo, criptônio e bário são elementos químicos radioativos, o plutônio 239 e seus produtos da fissão também são radioativos, eles ficam emitindo radioatividade, então eles poluem também a região e elevam os níveis de radioatividade da região, né? Então, eles intoxicam a região de radioatividade, gerando outras dificuldades além da própria explosão, né? Então, tem a explosão e tem a emissão de radioatividade também, que além da onda de choque e de calor gerada pela explosão, a gente tem a radioatividade que também causa seus efeitos, principalmente nos seres vivos, né? Pode passar. Então, ó, um núcleo absorve um nêutron, então o nêutron precisa ter uma energia adequada para ser absorvido para esse núcleo, e esse núcleo, quando ele é fissionável, como o urânio 235 e o plutônio 239, ele se divide em outros dois menores. E o interessante é que na fissão desses núcleos, nós temos a liberação de nêutrons, e esses nêutrons podem causar novas fissões. E é aqui que entra o processo de reação em cadeia. Pode ir passando. Esse processo de reação em cadeia, aí, ó, o processo de reação em cadeia, por exemplo, do urânio 235, o urânio 235 absorve um nêutron, vira urânio 236, e o urânio 236, ele simplesmente se divide em dois, em criptônio e bário, e liberando outros nêutrons. Se esses nêutrons atingirem outros urânios 235, pode passar. Pode ir passando. Se esses nêutrons forem absorvidos por outros átomos de urânio 235, cada urânio 235 vai fissionar e vai liberar mais outros 2 ou 3 nêutrons que vão atingir outros urânios 235. E aí vocês viram que a liberação de energia que acontece aqui vai ser quase instantânea. Então, para a gente ter uma bomba nuclear, a gente precisa que os urânios, os átomos que estão ali na região, sejam quase todos de urânio 235 ou de plutônio 239. A gente precisa de que mais de 95% da amostra, assim, de preferência, no mínimo 95% da amostra, seja de núcleos de urânio. Então, se a gente tem uma porção ali de metal, de urânio enriquecido, a gente precisa ter que mais de 95% a cada 100 átomos, mais de 95 precisam ser de urânio 235. Aí esse treco fica perigoso. Esse treco fica perigoso se tiver mais de 90%, 95% de átomos fissionáveis, aí a coisa realmente fica perigosa, porque aí a liberação de energia vai ser quase instantânea. Todos esses átomos vão fissionar quase instantaneamente e a liberação de energia é extremamente violenta. Como é que a gente faz nos reatores nucleares para gerar energia? Para gerar energia elétrica, a gente não deixa tantos urânios assim. A gente não enriquece a amostra a mais de 90%. A gente, inclusive,
Os reatores nucleares que a gente utiliza hoje, que inclusive tem no Brasil, a gente utiliza, como esses daqui, ó, que tem essas torres de resfriamento e tudo mais. Pode passar mais um aí. Aí, ó, essa daqui aqui está mostrando as duas cúpulas aqui no litoral de Angra dos Reis, no sul do Rio de Janeiro, que são os dois reatores nucleares do Brasil funcionando, tá? O Angra 1 e o Angra 2, aquela cúpula circular e aquela outra mais no fundo lá de concreto. Lá dentro tem reatores nucleares que utilizam urânio 235, só que utilizam combustível ali, né? As pastilhas, as amostras de urânio, que estão em torno de 3,5% a 4,5% de enriquecimento. Então, a cada 100 átomos, se em torno de 3, 4 são de urânio, a gente pode utilizar em reatores nucleares para manter um espaço aquecido, aquecer a água e gerar energia elétrica, como acontece em termoelétricas. Agora, se a gente quer produzir uma bomba nuclear, a gente precisa ter a cada 100 átomos mais de 95 de urânio fissionável ou de plutônio funcionável. E é por isso que reatores nucleares nunca vão, eles podem superaquecer, derreter e tal, mas eles nunca vão explodir como bombas nucleares. Não tem como isso acontecer. Não existe o perigo de um reator nuclear explodir como bomba nuclear. Isso é impossível. Tem uma coisa que você falou aí que me chamou muita atenção no filme. Gente, a gente vai ter que comentar algumas cenas porque a gente vai lembrando, né? Que é a questão da reação de cadeia. Um dos medos iniciais é, e se esse processo não se encerrasse? Né? O que poderia acontecer? Porque ali eles estavam aplicando, né? Uma coisa que até então só era conhecida na teoria e criando uma arma a partir disso, né? Então essa parte é algo que você fica assim, já pensou, né? Se no final das contas esse processo não encerrasse nessa reação em cadeia, o que poderia acontecer, né? A destruição do mundo inteiro, né? Não, claro, essa era algo assim que se você fala para leigos, né? Os leigos vão dizer assim, tá, então começa a fissionar átomos e esses átomos não param mais de fissionar, então tu vai explodir o universo, vai explodir a Terra inteira, vai explodir a atmosfera inteira. Para leigos, isso fica parecendo que é assim, né? Mas para os cientistas, eles não tinham nenhuma dúvida. A fissão nuclear vai acontecer até terminar os átomos fissionáveis, né? E, inclusive, alguns átomos, eles não fissionam todos na hora da explosão. Então, tem ainda um aproveitamento parcial dos material fissionável ali, né? Enfim, aqui esse slide está mostrando uma amostra rica em minério de urânio e é uma amostra dourada. Então, amostras de rocha que tem minério de urânio, que são ricas em minério de urânio, elas são amareladas, douradas. Parece ouro, né? Ouro de tolo isso aí. Mas elas são assim. Pode passar, Maicon. E, claro, esses resíduos nucleares que sobram da fissão, como criptônio e bário, eles são armazenados em tonéis, porque eles são radioativos, então a gente precisa ter um armazenamento adequado para esse material. Quando a gente explode uma bomba nuclear, esse material fica suspenso na atmosfera, então ele vai se depositar no solo, nas plantas, nas coisas que estiverem na região, e numa massa de ar, né, ele pode ser levado e espalhar para outros lugares. Inclusive, deu diversos problemas de contaminação radiológica nos Estados Unidos devido aos testes nucleares, que Trinity foi o primeiro, né, mas não foi o único, e que contaminou diversas fazendas lá da região, né, do deserto lá do Texas, do Novo México. Pode passar. Então, essa reação em cadeia, para explodir, precisa ter praticamente só urânios, uma porção só de material fissionável, como só de urânio 235 ou só de plutônio 239. Pode passar, Marco. Se a gente tiver essa amostra pura o suficiente, acontece isso. Tá? Esse aqui é um GIF da explosão de Trinity mesmo, um GIF do vídeo real, certo? Então isso aqui é uma gravação real, porque como eles fizeram um teste, eles estavam preparados para gravar, ter as melhores câmeras na época, e o teste foi feito logo antes do amanhecer. E o interessante é que, ao ser feito logo antes do amanhecer, a explosão, como eleva a temperatura da região a temperaturas muito acima da do Sol, a região da explosão brilha muito mais forte que o Sol. Então tem um brilho branco esbranquiçado muito mais forte que o Sol. E logo depois da liberação de energia que gera a onda de choque e a expansão, então inicialmente a gente tem a liberação da luminosidade, né? Então é a luz que sai dali primeiro. Depois, claro, aquela massa de gás, poeira e material que levanta devido ao superaquecimento ali, aquele movimento convectivo da nuvem de gás e poeira superaquecida, ela começa a resfriar e aí ela vai passando de tons de luminosidade esbranquiçada para algo mais amarelado, depois alaranjado e escurece. Tá? Isso devido à emissão de radiação térmica lá da nuvem gasosa. Certo? Inclusive... E o interessante é que... Diga. Não, pode terminar, depois eu falo.
Não, é isso. Então, o núcleo da explosão, ele explode como se fosse uma esfera, né? Tá? Como se fosse uma esfera, e essa onda de choque é esférica, bate no chão, rebate no chão, então ele bate no chão, rebate no chão, e essa onda de choque vai se propagando, né? Atingindo a superfície. Quanto mais distante a gente está do núcleo da explosão, menos energia tem na onda de choque, porque essa onda de choque ela vai se dissipando, vai enfraquecendo, conforme ela se afasta do núcleo da explosão. Mas esse ricochete que acontece no solo levanta muito material, muita poeira, e esse material vai formando, dando aquele formato de cogumelo, que é justamente característico, né, de grandes explosões, que nós temos essa massa de ar quente, poeira e tudo mais, e vapor, que começa a rotacionar por dentro dela, né, e fazendo aquelas... ele vai arredondando nas bordas, porque o material vai se enrolando de dentro para fora, como se fosse uma rosca, né, enrolada, formando aquele formato característico de cogumelo. Eu ia comentar que depois do êxito aí do Trinity, né, eles contam os relatos que o primeiro momento foi um silêncio, né, uma perplexidade total em relação ao que eles estavam fazendo. Né? E aí contam que o Oppenheimer, na sequência, né, ele lembra ali de um texto, de uma passagem de um texto sagrado hindu, né, que é como é que chama? Fugiu o nome aqui agora. Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita, alguma coisa assim. Bhagavad Gita, aí que agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos, né? Então eles sabiam que o mundo nunca mais seria da mesma forma depois desse teste Trinity aí.